Irmãos queridos, eu tenho certeza que vocês já perceberam que o tema da nossa mensagem não vai ser muito bem esse que saiu no boletim, não, me perdoe. O tema do nosso sermão é Porque Ele Vive. Abramos, portanto, as Escrituras em Lucas, capítulo 24, os versos de 1 até 12. Lucas, capítulo 24, os versos de 1 até 12. Irmãos, uma pergunta antes. Vocês se lembram do Gênesis? Houve manhã e tarde, houve tarde e manhã. A contagem do dia, na visão do judeu, é diferente da nossa. Isso vai ser fundamental para nós entendermos um pouquinho o texto. Tá? Por favor, acompanhem a leitura. No primeiro dia da semana, alta madrugada, quer dizer, antes das 6 da manhã, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Senhor nosso Deus, essa palavra jamais tornará para ti vazia. É manhã de ressurreição, o primeiro dia da semana, e nós comemoramos aquele que nem a morte pôde reter. Senhor, nós te pedimos uma coisa, portanto: que o teu poder venha sobre o teu povo agora, e que ninguém saia daqui como entrou, mas que essa palavra cumpra o propósito de salvação e de redenção para o qual o Senhor a determinou. Em nome do Cristo vivo, nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, eu fico triste, muito triste, quando algumas pessoas começam a permitir que o lixeiro entre nas suas casas. Cheiro ruim, material em decomposição, é quando você liga a televisão em programas televisivos evangélicos diferentes da nossa fé. Algumas pessoas têm sofrido dando guarida para aquilo que não convém. Em 1 Coríntios capítulo 15, tratando da ressurreição, algumas pessoas da igreja começaram a duvidar que Cristo tinha ressuscitado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, em algumas pregações adventistas, você vai entender que o dia a ser guardado é o 7º dia. Mas, irmãos, nós somos cristãos e o primeiro versículo em lide da palavra diz: no primeiro dia da semana. Irmãos, nós cremos perfeitamente que damos a Deus o primeiro dia da semana, primícias. Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa pregação. O dia mais importante para a cristandade não é o nascimento de Cristo, mas é o dia da sua ressurreição. Porque se Deus não tivesse aceitado o sacrifício de Cristo, Ele não teria ressuscitado. Então, dito isso, irmãos,
pastor, mas tem um livro rodando por aí que está errado a contagem. Porque com 3 dias, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Irmãos, as Escrituras dizem assim, um cego guiando outro cego vai dar problema. E as pessoas que não conhecem teologia, que não conhecem Bíblia e se prestam a ensinar, estão correndo um grave risco e colocando muitas pessoas em grave risco. Então, as Escrituras não dizem com 3 dias. Ela diz ao 3º dia. Jesus morreu que horário, irmãos? 15 horas de sexta-feira. Então, quando é que começa a sexta-feira? Às 18 horas da quinta-feira. Quando é que termina a sexta-feira? Às 18 horas da sexta-feira. E é por isso que quebravam as pernas de quem estivesse vivo, para que, não dando as 18 horas, já se entrasse no sábado. E é por isso, então, que quando foram quebrar as pernas de Jesus, constataram que ele já havia morrido às 15 horas. Então, ele morreu na sexta-feira às 15 horas. Sábado, de 18 horas de sexta até 18 horas do sábado. Segundo dia, de 18 horas do sábado até às 6 da manhã, já estavam no domingo. Então, ao 3º dia. Esclarecido, irmãos? Então, ao 3º dia. Ao 3º dia, levaram as mulheres às especiarias, que era costume do embalsamamento, ungir o corpo para o sepultamento. Mas para Jesus não teve como isso acontecer antes, mas isso aconteceu ou aconteceria depois. Removida a pedra, Mateus disse que houve um terremoto e um anjo rolou a pedra. Bom, os guardas romanos desmaiaram de medo. Marcos, Lucas e João não mencionam os guardas. Portanto, parece que quando eles viram aquilo, eles fugiram e deixaram o sepulcro vazio. As mulheres devem ter chegado imediatamente logo depois disso. No verso de número 4, 2 homens, esses eram anjos, e somente Lucas os menciona. Marcos apenas se interessou pelo que falava um dos 2. Então, irmãos, essas pequenas diferenças nos relatos dos evangelhos são extremamente compatíveis. Aqui está, então, um resumo dos eventos da ressurreição, montado a partir de todos os relatos dos evangelistas. Ao encontrar a pedra removida, as mulheres entraram no sepulcro e o acharam vazio, que é o verso de número 3 que nós acabamos de ler. Enquanto elas ainda estavam no sepulcro, os anjos apareceram de repente. O anjo que falou as lembra das promessas de Jesus ainda estando lá na Galileia. Depois, as mandou buscar Pedro e os discípulos para informar que Jesus havia ressuscitado. As mulheres assim o fizeram. Os discípulos mostraram-se céticos. Um chegou a dizer assim: se eu não colocar a minha mão do lado dele, não creio. João chegou primeiro, irmãos, na corrida, porque João era mais novo. E o idoso Pedro chega logo depois. Pedro, no entanto, não para na porta, ele entra direto. Os 2 viram os lençóis de linho intactos, porém vazios, prova que Cristo havia ressuscitado. E eles saíram imediatamente. Maria Madalena voltou ao sepulcro e está lá fora chorando quando Cristo apareceu para ela diferente, de uma forma inusitada, com um corpo diferente. A primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressurreto foi Maria Madalena. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele apareceu para aqueles que estavam de caminho a Emaús. Por acaso não nos ardia o peito quando ele discorria sobre as Escrituras? Eles falavam. No verso de número 12 agora, irmãos, Pedro correu. João também correu, mas João alcançou primeiro as faixas de linho, a casca do que havia envolvido o Senhor Jesus. Irmãos, vamos então
Há um outro texto, um texto paralelo, João capítulo 21. João capítulo 21, por favor. João capítulo 21, os versos de 1 a 14, e nós leremos de forma alternada. João 21, de 1 a 14, de forma alternada. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Muito bem. Irmãos, Jesus continuou se manifestando por 40 dias depois da sua ressurreição. Quando João diz mar de Tiberíades, é um aspecto peculiar de João. Em outro lugar nenhum, alguém chama o mar da Galileia de Tiberíades. João chamava assim. Simão Pedro, em todas as listas dos apóstolos, o primeiro a ser chamado é Pedro. Mostrava, então, a sua proeminência frente ao colégio apostólico. E Pedro diz, então, como líder, vou pescar. Os outros dizem, vou com você, Pedro. E uma questão plausível aqui, irmãos, é porque esses homens antes pescavam, antes era a sua forma de sobrevivência, e eles precisavam comer, precisavam se alimentar. Pedro sabia disso e os conduziu mais uma vez. No verso de número 4, esse pode ter sido outro momento em que o Senhor impediu seus discípulos de reconhecerem-no. O discípulo a quem Jesus amava, João, reconheceu imediatamente que o estranho era o Senhor Jesus ressurreto. Por quê, irmãos? Porque ele tinha poder sobre a natureza. Ele continuava fazendo as suas maravilhas. Por impulso, Pedro, o impulsivo, imediatamente ele pula na água e vai nadando para ver o Senhor. Cerca de 90 metros, 200 côvados. Para um homem de idade cingido, irmãos, significa o seguinte: Pedro estava pescando de ciroulas apenas e tinha botado a roupa do lado, mas ele não podia ir ver o Senhor, naquela situação. Ele faz o quê? Ele coloca a roupa para encontrar o Senhor. O verso de número 9, peixe e pão. Aparentemente o Senhor Jesus criou esse café da manhã de forma tal qual criou o alimento para todas as multidões, tal qual criou o alimento para o povo no meio do deserto.
153 peixes. João, como foi testemunha ocular desse fato, ele registra o número exato de peixes, registra mais. Olha, aconteceu um outro milagre aqui, viu? A rede não se rompeu, porque era tanto peixe que era para ter ido embora. A ação de Jesus, ao prover o alimento, o peixe, indica que Jesus proveria as necessidades dos seus discípulos. Quando, irmãos? Quando esteve com eles e quando sempre estaria com eles. E eis que estarei convosco todos os dias. Mas eu vou deixar vocês passar fome. A menção a terceira vez que Jesus aparece diz respeito às aparições relatadas no Evangelho de João. Essa é a terceira vez que João lida com o aparecimento de Jesus. Dito isso, irmãos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Irmãos, nós somos tão obtusos, às vezes nós abaixamos as cabeças e focamos tanto no problema que nós somos incapazes de enxergar o que mais está à nossa volta. As mulheres, quando saem para ir ao sepulcro, elas estavam com a ideia fixa: Jesus está morto e nós vamos lá para resolver um problema, nós vamos embalsamá-lo. Por favor, como é que nós poderíamos descrever essas mulheres então? Pessoas de bem, não eram? Claro. Pessoas muito bem intencionadas? Claro. Fazedoras de boas obras? Claro. Mas essas mulheres erraram, irmãos, tentando acertar. Elas estavam atrás de um morto. E diz o verso de número 5, lá de Lucas 24: estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Verso de número 6, você pode ler comigo? O que os anjos fazem lembrar? Vamos lá? Ele não está aqui, mas... Irmãos, nós cantamos sobre a ansiedade aqui. A ansiedade é quando nós colocamos o peso completamente no problema e nos esquecemos daquele que tem a provisão sobre o problema. John Piper costuma chamar isso de incredulidade. Na hora H que você precisa da fé, você confia mais no problema do que naquele que tem autoridade sobre o problema. As mulheres erraram. Por quê, irmãos? Elas não se lembraram da palavra do Senhor. Porque Ele vive. Eu gostaria que você voltasse para casa hoje, lembrando da palavra do Senhor ao seu coração, todas as vezes que você precisar. Todas as vezes que você precisar. Porque, irmãos, às vezes nós olhamos, mas como aquelas mulheres não puderam enxergar aquilo? Mudou alguma coisa, irmãs? Irmãos, povo no deserto. Nós temos sido brindados aqui com as pregações do reverendo Ricardo sobre o Êxodo. O povinho miserável, aquele povo do deserto. Mudou alguma coisa, irmãos? Nos momentos que as coisas apertam, que as dores vêm para cima, que falta dinheiro, desentendimento, morte, nós achamos que Jesus está morto, irmãos. Nós achamos que Ele não vai fazer nada, irmãos. Por favor, entenda a questão. O Senhor Jesus está vivo e lembre-se disso. Foi aquilo que o anjo disse: olha, lembre-se, o Salvador está vivo e lembre-se do que Ele disse. Nós somos igreja do único Salvador vivo que existe. Buda está morto, Maomé está morto, Allan Kardec está morto, mas Jesus Cristo vive. Eu falei com Ele hoje. E Ele é o Salvador vivo que responde às suas petições, que está intercedendo por você diuturnamente. Mas isso tem que ser uma realidade, porque Ele vive. Eu preciso me lembrar que Ele está vivo intercedendo por mim e que vai me faltar o quê? Meu irmão, se Jesus estivesse morto,
o que valeria isso aqui? Por favor, você pode ler o verso de número 8 comigo? Vamos ao verso de número 8. Então, porque ele vive, lembre-se da sua palavra. Como é que Jesus venceu a tentação, irmãos? Palavra, palavra, palavra e palavra. Nós somos o povo do sola escritura. Nós somos aqueles que fincam o pé e dizem: as escrituras são suficientes para tudo aquilo que eu preciso. Deus fala comigo através delas. O que vai mudar completamente a nossa forma de enxergar a vida é: temos um Salvador vivo e podemos ouvir as suas doces palavras que nos conduzem à vida eterna. Senhor, fala comigo. Aí eu tenho um pastor ancião, tenho pastores experimentados, tenho presbíteros aqui. Estou falando do púlpito dessa igreja que Deus responde às orações do seu povo, que o Espírito continua falando conosco. E no dia, irmãos, que o Espírito parar de falar com a sua igreja, vá embora e desista. Mas nós somos o povo que crê que o Espírito Santo continua falando conosco de forma tremenda nas Sagradas Escrituras. Hoje Deus falou comigo, eu li a palavra e ela calou profundamente o meu coração. As mulheres iam para o sepulcro, irmãos, desapercebidas, cabisbaixas, mas elas foram execradas. Como é que vocês puderam esquecer do negócio desse? Não, irmãos, o Santo Espírito, a obra do Senhor é doce e gentil, mas ela é tremendamente poderosa. Jesus vive e nos trata com toda longanimidade, fazendo com que o bem dele nos alcance, lembrando-nos das suas promessas. Aí ele vai lá no fundo e diz assim: lembra da minha promessa? Lembra da minha promessa? Volte em João, agora 21, por favor. Porque ele vive. Porque ele vive. Bom, é o seguinte, irmãos. Algumas pessoas acham que ir para o céu é poder dormir o dia inteiro. De vez em quando, eu encontro um crente que diz assim: pastor, quando eu for morar no céu, eu vou dormir o dia inteiro, porque aqui eu não posso dormir e tal. Aí você acha o outro crente que diz assim: pastor, eu lá no céu eu vou comer sorvete o dia inteiro, porque lá não vai engordar. Irmãos, eu não consigo encontrar, assim, teologicamente, os meus colegas podem me ajudar, eu não consigo encontrar respaldo para essas exagereses, não, sabe? Mas eu posso afirmar o seguinte, irmãos: o Salvador vivo continua fazendo o mesmo que ele fazia, tomando conta daqueles que são dele, para que eles perseverem até o último dia. Porque Jesus ressuscitou, ele parou de fazer os seus sinais e os seus milagres? Não, irmãos, não. Passei o olho aqui e vi Janaína, daquela vez que a Scania te pegou no anel rodoviário. Sorte, né? Uma Scania pegar ali no anel rodoviário é sorte. Muito bom. Irmãos queridos, por favor, Jesus continua tendo autoridade sobre a natureza e sobre todas as coisas. Somos teístas fechados. Deus tem o controle sobre tudo, irmãos. Então aqueles homens, depois de passarem uma noite inteira tentando pegar algo, porque eles estavam com fome, e para se manter, como é que fica o ânimo, o humor de alguém que passou a noite inteira tentando pescar alguma coisa e nada? A pobre coitada da mulher que sofre numa hora dessa, né? Chega perto não, né? O bicho chega. Irmãos, se aparecesse um gaiato na praia dizendo assim: aqui, não pegaram nada não? Joga a rede do lado ali. A maioria de nós, o que falaria para essa pessoa que está lá na praia, que não pescou com você a noite inteira? O que você falaria para ele? Aí, irmãos, se aparecesse este homem, vocês não fizeram direito,
Vocês não sabem a hora e como pescar. Joga aqui agora. Muito bem, irmãos. Quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que, não reconhecendo esse homem, eles ouvem esse homem? Já te passou pela cabeça isso no texto? Como é que depois de uma noite exaustiva, como é que paciência zero, como é que eles dão ouvidos a um homem que... Ok, irmão, ok. Irmãos, a coisa mais gostosa é nós sermos honestos com Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantas vezes você ouviu alguma coisa que você não sabe dizer direito, mas você sabia que era algo para você? Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes? O profeta evangélico vai dizer assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Alguma vez você foi sair de casa, o carro deu um defeitinho, aconteceu alguma coisa para atrasar, e alguma coisa veio lá no seu coração e disse assim: tá bom, estou te livrando de alguma coisa, e você agradeceu? Já passou por isso? Aqueles que são de Deus são guiados pelo... Só quando eles se dão conta disso, irmãos? Quando é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos? Quando nós nem sabemos, mas o Deus soberano continua encaminhando aqueles que são seus. A obra soberana e bendita é Deus nos conduzir quando nem menos nós nos damos conta. A isso, Martim Lutero vai dizer assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Voltando para o povo no deserto, né? Não tem jeito. Eles sabiam qual era a rota que Deus estava usando para levá-los, irmãos? Eu só quero saber o seguinte: Cristo está no barco? Então tá bom, vai tudo bem. Cristo está no barco? Cristo está no comando da minha vida? Então eu vou em paz, porque Ele é o Salvador vivo e continua dirigindo a minha vida para o bem. Irmãos, Deus guiando, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, não falta o maná, não falta nada para aqueles que Deus está conduzindo. Lá no Êxodo. Aconteceu a mesma coisa na praia, e continua acontecendo nos dias de Davi, e continua acontecendo na nossa vida, irmãos. Porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Jesus ressurreto, Jesus vivo, os discípulos estavam com fome e cansados depois de uma noite inteira tentando e nada. O quanto é bom você chegar em casa cansado, aborrecido, e a esposa te recebe com aquele sorriso do Salmo 128 que nós cantamos. A mulher, na visão das Escrituras, é como vinho, irmãos, e vinho alegra a alma, é como uma videira frutífera. Então, ela te recebe com uma comida quentinha, aquela coisa boa, irmãos. Não é bom? Como é que Jesus recebe? O verso 9, irmãos. Como é que Jesus recebe os discípulos? Podem ler, por favor? Por favor. Depois de uma noite inteira. Foi bom, não foi? O fato de Jesus viver, irmãos, interceder por nós, prometer que vem nos buscar, significa que Ele está cuidando até quando nós não nos damos conta disso. Verso 12, 24:12. Vamos ler juntos, irmãos. Pedro, porém, levantou-se e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa. O verso de número 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, de João 21. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com sua veste porque havia se despido e lançou-se no mar.
João 20, verso 3. De 3 a 8, de forma alternada, irmãos. De 3 a 8, de forma alternada. Vamos lá? Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Tá. Irmãos, então nós vamos voltar para casa entendendo o seguinte: o Senhor Jesus vivo continua a mandar a sua palavra ao encontro dos nossos corações, dizendo assim: nos momentos difíceis da sua vida, lembre-se da minha palavra. Maravilhoso, o Senhor Jesus que vive nos faz ouvir que tudo rema em contrário, mas Ele é o caminho, andai por Ele. Isso é impagável. Mas, irmãos, o que é evangelho? Boa nova de? Ué, evangelho é boa nova de salvação. Tá. Salvação de quê, irmãos? Pecados, né? Ok. Não vamos voltar para casa confundindo as coisas. Jesus continua vivo e continua falando conosco. Muito bom. Jesus continua nos alimentando e nos provendo todo o necessário. Muito bom. Mas, irmãos, o evangelho e a nossa gratidão a Cristo não significa isso nesse dia. A nossa gratidão a Cristo vai muito além. O maior de todos os benefícios de Deus para conosco, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há, porque Ele quitou todo o escrito de dívida que era contra mim. 1 Coríntios 15, 16 e 17, vai dizer assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis dos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Então, irmãos, a maior bênção de Cristo ter sido ressuscitado é que o Pai aceitou o sacrifício do Filho, não para encher o bolso de ninguém, não para encher a despensa de ninguém, não para trazer pessoa amada. Deus ressuscitou o Filho para que mostrasse nos tempos eternos que o sacrifício foi aceito. Meu irmão, então por que Pedro pula na água na frente de todos e quer chegar primeiro para ver Jesus? Por que Pedro, o mais velho, aposta a corrida com João para poder chegar no sepulcro, mesmo vazio? Por quê, irmãos? Porque quando João chega primeiro e estatela na porta, Pedro chega depois, deve ter um meio metro de língua para fora, mas ele entra com tudo. Por que Pedro ouviu que Jesus vive e retirou-se maravilhado pelo que havia acontecido? Por quê, irmãos? Vamos voltar comigo, por favor, em Marcos, capítulo 14, os versos de 66 a 72. O pastor está animado hoje, viu, irmãos? É domingo da ressurreição, mas eu já estou terminando, tá, irmãos? Marcos 14, de 66 a 72. Por quê, irmãos? Por que essa necessidade de Pedro? Marcos 14, de 66 a 72, de forma alternada. Estando Pedro embaixo no pátio, viu uma das criadas do sumo sacerdote. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Mas ele outra vez o negou,
E, pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. 72, irmãos, vamos juntos? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, e caindo em si, depois de tudo que Pedro viu, depois de tudo que Pedro usufruiu, irmãos, no verso 71, quando está dito assim, ele, porém, começou a... Sabe aqueles nomes feios? Pedro xingou aqui, irmãos. Praguejar, no bom português, é xingar. Pedro começou a xingar e dizer o seguinte: eu nem conheço esse indivíduo, não tenho nada com ele. Pedro tinha uma dívida imensa, irmãos, para ser quitada. Pedro precisava do único que tem sangue que pode purificar pecados. Pedro precisava de um Salvador vivo que venceu a morte para poder libertá-lo da morte. Atos 20, 28 vai dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio, porque ele vive, porque ele me comprou com o seu sangue, eu posso crer no amanhã. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Sobre mim não, sobre mim você não tem autoridade, porque o meu Jesus vive e eu posso crer no amanhã. Se Cristo tivesse continuado morto, não teria Deus aceitado o que foi feito naquela cruz. Mas porque Jesus vive, quem tentará acusação contra você, meu irmão, contra você, minha irmã? Quem tentará acusação? Querido ouvinte, Cristo está vivo. Você se maravilha de estar ouvindo isso? Ouvindo que pode existir uma segunda chance para você? Você está disposto a fazer o que para encontrá-lo? Você não vai olhar mais para ninguém? Eu sou velho, eu tenho dificuldade, o que as pessoas vão achar de mim? Porque as pessoas me conhecem no trabalho assim, o que elas vão pensar? O que vão falar de mim? Pedro não quis saber quem, onde e quando. Jesus está vivo, eu faço o que for para receber dele aquilo que eu preciso para recomeçar de novo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, eu estou concluindo aqui. 24:12 de Lucas: Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, por favor, o que Pedro viu aqui, irmãos? Ele viu lençóis de linho. Mas o que aconteceu com ele, irmãos? Ele retirou-se para casa maravilhado do que, irmãos? Porque ele tinha certeza que Cristo Jesus estava vivo. Pedro, nessa hora, pôde crer, sem ver. Ele creu sem ver o Senhor Jesus ressurreto. Irmãos, Mateus 28:11 vai dizer assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se esses sacerdotes em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos.
Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Irmãos, eu estou apelando agora. Você está aqui hoje. Há quanto tempo você está afastado do Evangelho? Eu estou apelando aqui hoje. Há quanto tempo você está regateando de tomar a sua decisão? Eu estou apelando. Vamos parar com o joguinho? Vamos parar com a brincadeira? Você tem vindo à casa de Deus, do Deus que vive. Para quê? Eu não vou te convencer com argumentos filosóficos, arqueológicos, históricos, que Ele vive. Mas você não sai daqui hoje sem a certeza daquilo que te queima por dentro, que é um acordo e um acerto com o Salvador vivo. Você precisa fazer o seu acerto com Cristo e hoje você não volta para casa sem que isso aconteça. Vamos ficar de pé, queridos?